Fala galerinha, vamos para mais uma série da literatura, mais um capítulo. Eu tenho um tique com esse meu cabelo, acho que vocês já perceberam. Bom, hoje a gente vai introduzir o assunto sobre romance, romantismo. Quem nunca se apaixonou na vida, né? Mas é óbvio que a gente não vai falar do romance do Mother Creek, que por sinal é muito bom, o lado bom da vida. A gente vai tentar entender o que foi o romantismo no Brasil. Aliás, o que foi a ideia de romantismo, né? Vamos dizer assim, não só no teor da palavra, como livro aqui, mas no sentido de escola literária, de produção literária e tudo mais. Ok? Até aí? Então fiquem aí, porque toda literatura é uma cura. E para começo de conversa, eu trouxe aqui a música da Marisa Monte. Olha só esses versos, se você conseguir analisar. Presta atenção. Os versos da música apresentam o eu lírico que está, vamos dizer assim, apaixonado em primeiro lugar, e em segundo lugar ele está satisfeito por ter encontrado alguém que tanto se encaixa com ele, né? Por isso que tem os dois advérbios aí no começo da frase, no começo da música, ainda bem. E essa música ela é tão interessante porque ela se encaixaria em dois períodos do romantismo no Brasil. Tanto um pouco na primeira geração, com relação à ideia de romance, idealização e tudo mais, quanto na segunda geração, que é a ideia do mal do século, ultra-romântica. A gente vai entender isso um pouquinho mais. Bom, para falar de romantismo, eu separei vários capítulos, tá? Esse primeiro capítulo, que corresponde ao capítulo 6 do projeto Literatura, esse primeiro momento a gente vai contextualizar o que foi o romantismo de modo geral. Depois eu vou dedicar um vídeo só para o José de Alencar, depois só para o Álvares de Azevedo, depois só para o Castro Alves e também para o Gonçalves Dias, que é muito importante. Bom, gente, é o seguinte, vamos entender o que é a ideia de romantismo ou de romance. Porque à primeira vista dá a impressão que o romantismo é tudo aquilo que tem história de amor. Pois é, sinto te informar que você está errado. Nem tudo que é uma história de amor é um romance. Aliás, a ideia de romance, ela vem de uma ideia de relação, tá? De relacionamento entre duas pessoas, e relacionamento movido por sentimento. Eu, de fato, não gosto muito de tratar da literatura com muita casinha, muitas coisinhas certas, porque se você parar para perceber, os sonetos líricos que eu li do Gregório de Matos, no terceiro capítulo desse projeto, eles são românticos. Por que não seriam românticos, né? Eles estariam dentro de... Nossa, meu óculos está imundo. Eles estariam dentro de um contexto romântico, concorda? E por que ele é barroco? Só porque ele viveu naquele período? Também, exato. Bom, o romantismo ele surge na Europa, vamos fazer que estamos falando de literatura ocidental, e ele surge no momento em que nós estamos passando da Revolução Industrial, que as máquinas começam a suprir a necessidade da manufatura, né, do trabalho manual, tudo começa pelas máquinas, e é interessante que há uma nova construção social. O que acontece? A ascensão da burguesia, vamos dizer assim também. Por quê? Porque as pessoas saem do campo e vão morar nas cidades e por causa das máquinas e isso é um pouquinho no arcadismo você fazia a fuga, aqui você está voltando, né? Então as máquinas estão dominando o mundo, vamos dizer assim. Olha o Cícero está cada vez mais... Está crescendo o Cícero. Acho tão bonitinho o Cícero. É uma ideia romântica com o Cícero. Mas voltando ao raciocínio. Então, a Revolução Industrial começa na Inglaterra, né, 1760, que inicia na Inglaterra os deslocamentos camponeses para a zona industrial urbana. A independência dos Estados Unidos, vamos lembrar que nós estamos no século XIX e aqui a independência dos Estados Unidos é o século XVIII, tá? Já tinha acontecido antes, porque, como vocês lembram, o sistema de colonização americana, a Inglaterra mandou todas as pessoas que não precisava da Inglaterra, escravos, prostitutas, ladrões, só a escória. Eles chegaram na primeira colônia, chegaram nas terras americanas aqui, o Brasil já havia sido descoberto? Não, né? Os portugueses já estavam aqui no hemisfério sul,
Eles chegaram lá no hemisfério norte, fundaram a primeira colônia de Massachusetts e aí começou um outro processo de colonização. É muito interessante você estudar o processo de colonização dos Estados Unidos, que é bem diferente do que a gente conhece com outros. E claro, a Revolução Francesa. Os franceses derrubaram a monarquia e instituíram uma república. Então o século XVIII, que é esse século que está acontecendo muitas mudanças radicais na história, vai influenciar sim no que nós chamamos de corrente literária romantismo, ou corrente literária romântica. Por exemplo, o primeiro escritor romântico que a gente pode citar aqui é o Shakespeare, William Shakespeare na Inglaterra, que já lá no século XVII, com as peças, né, com os dramas, com as tragédias, ele já deixava uma coisa bem clara pra gente, como Romeu e Julieta. Tudo que é demais acaba no final. Se pegar a história de Romeu e Julieta, é uma história de uma ordem cronológica que acontece em 3 dias. Eles se conhecem no primeiro dia, eles armam um plano no segundo dia, no terceiro dia acontece aquela tragédia toda, todo mundo morre. Assim como todas as tragédias de Shakespeare, tem que ter morte no final, afinal é o gênero tragédia. Mas o que o Shakespeare está querendo dizer ali, dentro de uma era vitruviana, né, da Inglaterra? Ele está querendo mostrar o seguinte também, isso não é uma opinião minha, mas opinião de especialistas da área. Ele está querendo mostrar que todo amor avassalador termina com dor. Nossa, isso me lembra o conto A Cartomante, do Machado de Assis, mas aí é realismo, é outra coisa. Muito bem, então o contexto da Europa é esse, é uma mudança política e social. Agora vamos tentar entender o que acontece aqui no Brasil. O que está acontecendo aqui no Brasil? Os portugueses chegaram em 1500, começaram o processo de colonização. 1600 nós vimos o barroco, essa ideia de dualismo e fuga e tudo mais, e aquela coisa toda. 1700 começam-se os movimentos, né, de querer uma independência de Portugal, a Confidência Mineira está aí para isso. E aí tem os poetas árcades que saem da cidade, não aguenta aquela coisa da cidade, a população superlotada, a mestiçagem, né? Aquela, cheio de coisas, fogem, fugere urban, carpe diem, aproveite o dia, e todas as vertentes do arcadismo, e etc e tal. Em 1808, chega aqui a corte portuguesa. Finalmente decidiu, depois de 308 anos depois, decidiram implantar, vir aqui para o Brasil com a corte. Dom João VI vem com toda a sua corte e começa aqui o império. Império não, a monarquia, né? Até chegar à independência. É nesse período de pós-independência que se começa uma discussão de criar algo nosso, criar algo do Brasil. Quando a gente fala de romantismo brasileiro, é muito interessante que estudiosos como Alfredo Bose, Antônio Cândido, que são grandes estudiosos, o Antônio Cândido faleceu já, mas foram grandes estudiosos da área, que eles falam que começa ali uma formação de literatura brasileira, propriamente brasileira, tá? Já havia a formação da literatura brasileira, mas agora essa tentativa de buscar mostrar algo que é nosso, como Camões fez nos Lusíadas, né? Ele enalteceu Portugal, ele era português, ele criou um livro que se tornou uma obra-prima. Então aqui começa essa busca em se criar algo nosso, em se criar algo que fale do Brasil, em falar das nossas terras, falar das nossas qualidades, de tudo aquilo que gira em torno do nosso entorno, vamos dizer assim, tudo aquilo que gira do nosso entorno. Porque, em primeiro lugar, o romantismo ele é uma fuga ao passado, tá? Os escritores românticos, em sua grande maioria, eles sentem saudades. Não por isso que a primeira publicação que vai dar o marco inicial às outras publicações de romantismo aqui no Brasil se chama Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães, que foi publicado lá fora, tá? Na França. Por que a saudade? Porque o mundo está em constante mudança, está em incerteza, a burguesia está crescendo, existe uma classe social mais abastarda, existe um conflito político. Então a gente tem que se refugiar de alguma forma, a gente tem que criar alguma coisa que nos alimente, que nos faça feliz. E nada melhor que fazer feliz do que relembrar a nossa infância, a nossa adolescência, o passado.
Essa fuga ao passado, como naquela poesia lá, os meus 8 anos, né? Ai, que saudades que tenho da aurora da minha vida, que um tanto, né? E tudo mais. É uma vertente muito romântica. Por isso que eu falo, a palavra romantismo é um processo de idealização. É sempre uma idealização de algo que já aconteceu ou de algo que vai acontecer. Não necessariamente o romantismo está interligado a amor apenas. Que a gente vai ver, por exemplo, numa obra clássica do José de Alencar, que é o Senhora, que existe o contexto do amor, mas é uma fachada. Eu conseguiria pegar aquela obra, mas isso eu vou falar no vídeo do José de Alencar. Eu conseguiria pegar aquela obra e colocar dentro do realismo, por exemplo. Por isso que essas coisas de caixinha fica meio complicado. Mas vamos voltar aqui. Então ele tem início em 1836 com a sua publicação Gonçalves de Magalhães, depois vem o Casimiro de Abreu, aí vem o Gonçalves Dias, aí vem o José de Alencar, que é um dos maiores escritores românticos do Brasil, e dizem até hoje que é o maior escritor depois de Machado de Assis e tudo mais. E é aqui que vão ser publicadas as maiores poesias românticas que você já imaginou, por escritores brasileiros, tá? Não é mais europeu. A gente não está lendo mais algo da Europa, a gente está produzindo algo aqui, mesmo que seja no modelo europeu, porque, né? Mas nós estamos produzindo algo nosso, baseado na nossa cultura e levando leitores. É aqui que surge a novela, que hoje é a telenovela, que a gente conhece, assiste aí nas emissoras de TV. Ele vai até 1881 porque Machado de Assis publica uma obra que divide águas, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é assunto para outro capítulo. Bom, de modo geral, o que a gente pode falar do romantismo? De modo geral, romantismo no Brasil, uma coisa bem breve, bem curta. Segundo estudiosos, nós dividimos esse romantismo em 3 gerações. Quando eu falo geração, não é geração de pessoas e nem de escritores. Ah, um morreu, o outro substituiu. Não é nada disso. É geração de publicação. A primeira geração é uma ideia que eu acho que é a ideia central do romantismo brasileiro, que é a figura de um herói. Tá? Quando os românticos eles vão produzir suas poesias para falar bem do Brasil, eles têm que estudar a história do Brasil, concorda? Estudando a história do Brasil ali no século XIX, já se sabe que as primeiras pessoas que já estavam aqui foram os índios. Então aqui surge o primeiro herói nacional, o índio. E esse índio, por que o primeiro herói nacional? Porque uma característica do romance, e aí agora a gente vai falar do romance, tá? Não da escola literária. Mas quando a gente lê romance, eu vou voltar aqui com o lado bom da vida, do Mother Quick. No romance sempre tem um protagonista, concorda? O mocinho ou a mocinha que vai viver altas aventuras para no final ficar junto com a sua amada ou com o seu amado, tanto faz, e vencer. Então, quando eu falo protagonista, é mais ou menos essa ideia do herói. Precisava de alguém, de alguma figura brasileira, 100% nativa, para levar essas narrativas para fora. Quem que é o herói? O índio, tá? E aí José de Alencar vai se aproveitar muito bem disso com as suas obras em prosa, como Iracema e o Guarani. O Gonçalves Dias, nas suas poesias, que vai trazer a figura do índio, vai até escrever em tupi algumas poesias. E então, a primeira geração de escritores, Gonçalves Dias, José de Alencar, que são os principais, elas estão baseadas na ideia do índio e da volta ao passado, tá? Da retomada ao passado, da fuga ao passado, a fuga da realidade. Como que se diz? Tem uma exaltação pela natureza, tem a idealização dos índios, temas históricos, né, que fizeram parte do Brasil. A gente tem que lembrar, já que volta ao passado, a gente vai falar de história do Brasil. O índio ele é o herói, mas ainda assim, ele é um herói meio que europeizado, não sei nem se existe essa palavra, mas sem conceito de europeu dentro dele, né? José de Alencar vai tratar o índio como uma figura muito, vamos dizer assim, muito europeia, porque tem a teoria do Jacques Rousseau, que é a teoria do bom selvagem, querendo dizer assim que o selvagem ele existe, mas ele pode ser bom também, ele não é maldoso, o índio é bonzinho, tá?
Então você vai ver isso nas poesias publicadas aqui. Coisa que o modernismo, lá em 1922, vai criticar. Toda essa vertente romântica aqui, o modernismo, a primeira coisa que eles vão cortar lá na primeira geração, que eles vão criar um novo herói. O Macunaíma aparece justamente para ser contra tudo isso. Eu falei isso na literatura de informação. E aí, nessa primeira fase, as obras sempre têm a ideia do contato do índio com o colonizador, com aquele que colonizou. A segunda geração romântica, vamos lembrar que tudo acontece simultaneamente, tá? Não existe assim, acabou a primeira, vamos para a segunda. Não, tudo está acontecendo simultaneamente. Isso foi organizado pelos estudiosos em literatura em caixinhas para ficar melhor para a gente compreender. Essa, para mim, é a favorita. Para mim, eu acho que é a essência do romantismo mesmo, no sentido da palavra amor. O que foi o ultrarromantismo? O ultrarromantismo ele se baseou muito nas poesias góticas da Inglaterra, principalmente de Lord Byron. Estou falando aqui do Brasil. E tem um cara que faleceu com 21 anos, vítima de tuberculose, que era muito comum na época, que é o Álvares de Azevedo, extremamente inteligente, extremamente, fez direito na USP e tudo mais, e que ele começou a produzir obras ultrarromânticas no sentido do quê? Da dor, da morte, da perda. É a idealização romântica. Lembra que eu falei? Enquanto lá na primeira geração a gente está voltando ao passado, aqui tem uma idealização de futuro. Eu amo, eu vou amar, eu sempre amarei. Aquela mulher é a coisa mais perfeita do mundo, e etc e tal. E eu até brinco que aparece nas poesias do Álvares de Azevedo, que publicou Lira dos 20 anos e Noite na Taverna, que é um conjunto de contos macabros. Parece que ele se apaixonava por semana, uma mulher por semana. Viu uma mulher na rua e se apaixonava. Até parece aquela série Todas as Mulheres do Mundo, tem no Globoplay, fica indicação aí, ó. Tem muitas referências literárias ao romantismo, tá? Fica essa indicação. Mas voltando, o Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, vão ser autores que vão realmente mergulhar no universo do amor. Mas o amor enquanto perda, o amor enquanto dor, enquanto sofrimento. Faz bem sofrer. É ótimo sofrer por alguém. A ideia platônica, né? Lá em Camões, os sonetos de Camões tem a ideia platônica, né? Do mundo inteligível e o mundo platônico, não existencial. Então tá tudo aqui, tá tudo derramado aqui, esse pessimismo pelo mórbido, pelo misterioso trabalho e a idealização da mulher. Isso é muito interessante porque na literatura brasileira a mulher ela está num campo de idealização, não só brasileira, mas de um modo geral, mas vamos falar daqui, até porque são textos escritos por homens, publicados por homens e visões sobre mulheres de homens. Hoje em dia já não é mais assim, tá? Hoje nós temos escritoras fenomenais. E do modernismo para cá, que nós tivemos estupendas escritoras, algumas são até vivas até hoje. E tem a idealização da mulher. Então aqui é uma fase muito interessante, eu vou dedicar um capítulo especial para o Álvares de Azevedo sobre isso. E a última geração romântica, só para contextualizar, agora vamos lembrar, o Brasil, Dom João VI chega em 1808, independência em 1822, começa-se um império no Brasil. Em 1888, proclamação da República, né? Foi isso? Foi? Senão, coloca errata no vídeo. 1889, abolição da escravatura. Quem estava vivendo tudo isso na época? Castro Alves. Castro Alves se inspira muito em Victor Hugo, que é um escritor francês que escreveu sobre os miseráveis, sobre a Revolução Francesa. Então é um tipo de poesia condoreiro e social. O que é isso? É uma poesia de militância, tá? É uma poesia de militância, é um movimento ali. A gente tem que lembrar que até a abolição da escravatura já existiam movimentos escondidos ou não, para que a escravidão fosse abolida, né, fosse acabada. A gente sabe que a escravidão não foi totalmente abolida, né? A princesa Isabel assinou a Lei Áurea sob pressão e depois começa toda a questão social e histórica do Brasil, né, o surgimento dos morros, Rio de Janeiro, etc e tal. Mas focando aqui na literatura, essa terceira geração são dos escritores que, de modo subjetivo, falando deles mesmos, vão criar uma preocupação pelo Brasil do futuro e é uma preocupação social.
tá? Castro Alves vai publicar o livro Navio Negreiro, que é um clássico da nossa literatura, porque conta a história dos escravos que vinham da África para trabalhar no Brasil, situações depretórias, né, assim, depraváveis, vamos dizer assim, tudo em poesia. Então vamos lá, Resgate ao Passado, primeira fase, e toda a exploração da natureza e tudo que o Brasil tem de bom e lindo e maravilhoso. Ultra idealização romântica, o que vai acontecer de mim, como vai ser meu futuro, o que eu farei, mas sou apaixonado e vou morrer apaixonado, e a donzela que me ama, segunda geração, e vamos lutar pelos outros. O ser humano é bom, todo mundo é bom, a gente tem que pensar no outro, é uma ideia romântica, terceira geração romântica, tá? De modernismo, é isso que eu tenho para falar. Desculpa, modernismo não. De romantismo, a base romântica é isso que eu tenho para falar. Os próximos vídeos eu vou dedicar aos escritores em específico, tá bom? Um abraço para vocês e até